que eu não quero é desespero. Eu só aceitaria ser morto, não ter câncer já dentro de eu. Já converteu um som. Deus me deu câncer. Eu tive muitos casos. E mais de 10. Eu tenho mais de 10. Mas eu não queria mentira. Mamãe azul assim. Que meu pai me era mentira. Muitas vezes me ameaça, não. Eu comprava camisa com alto. Um bom site. Feliz espontâneo. E se possível, com o Papa numa missa. Mas quando dizia todos os argumentos, não tem mais nada de falar. Só tem o sangue. Só tem o sangue para converter os outros. Se o Papa morre dando sangue, ele vai converter um monte de cardeais. É claro, e o próximo Papa será da minha vida. Você compreendeu, filho? Mas pode fazer alguma coisa? Claro que não. Ser bom. Não correr atrás de bobagem. Não querer dar volta. Não querer fazer joguinhos sinuosos. Mas ser sensível, falar francamente o que se pensa. Sem publicar as coisas. É claro isso? William Montfort diz isso. Vocês conhecem William Montfort, não? Não conhecem, filho? Não? É uma canção linda, feita em 1400 e pouco pelos arqueiros do rei Robert Bruce da Escócia. E foi tocado em 1431, 1429 de maio, por Joana d'Arc entrou em Orleans. Então tocaram os arqueiros do rei da Escócia, que estavam cercados em Orleans, tocaram para ela meio-dia. Marcha do rei Robert Bruce. É uma música solene, toujours solene, e majestuosa. Uma música sempre solene e majestosa. Eu fiz uma poesia para ela, inspirada no outro judeu. Esqueci o nome dele, André, qualquer coisa, paquetista francesa, que morreu na guerra, dele conseguiu encontrar uma oração. Meu Deus, tudo que pede, coisas boas, felicidade, saúde, dinheiro, todo mundo pediu tudo que é bom. Eu creio que não sobrou mais nada. Então eu te peço que te sobrou. Me dá. Olha lá. Me dá a luz. Me dá a cabeça. Então baseado nisso, vamos dentro uma vida. Porque eu tenho coragem de pedir 2 vezes. Uma oração. Então eu fiz uma oração quando eu fui traído por um atual bispo de Liberia, e que mandou no site do Casa Estranho, contra mim forte. Quando ele me traiu, eu tive câncer também, e pedi para Deus isso. A canção em francês, aquilo que resta, aquilo que todo mundo reconhece, dá-me batismo, a tua cruz, que coragem para carregar, meu Deus. Aquilo que se rejeita, aquilo que não se aceita, me dá-me batismo, cruz, calor, me dá batismo. Combate e coragem, meu Deus. Eu esteja seguro de viver para sofrer, por defender a fé, por teu amor morrer, meu Deus. Que esteja seguro de viver perigo e abraçar a tua cruz, a quem te amor, na tua paz morrer, meu Deus. Eu não quero uma das meus sonhos, dá-me batismo, dá-me conhecimento de Deus. Eu não quero sucesso, então passo isso. Não quero sucesso, não quero vantagens, mas que eu fique sozinho, no esquecimento, meu Deus. Para mim, meu Deus, a cruz do desprezo, ou seja, para caminhar pelos homens, pela paz e amor, meu Deus. Eu não te peço, meu Deus, meu paz e amor, dai-me a guerra da tempestade, oh meu Deus, a guerra da tempestade, não uma paz vagabunda que tem hoje, mas a guerra santa, a guerra. Eu não tenho coragem de pedir, meu Deus, eu toco nos 2 vezes, que eu sou um covarde. Me dá a cruz uma vez, para que eu abrace uma lei que não seja toda. Que ela seja meu tesouro. Que eu me abrace na tua cruz, sendo toda. Dá-me para mim aquilo que é mais duro. Que eu morro na tua frase, com ele. É muito. Você dá bom para você assim. Você está disposto a sofrer. É claro que eu não gosto de sofrer. É óbvio. É claro que vocês gostam de sofrer. Nós desistimos para morrer.
Nós estamos vivos para servir a Deus nosso Senhor. Ele é o dono da vida. Ele tira quando quiser. Ele pode pedir por ele que nos tire a vida, já tem que morrer. Uma manhã azul, como ele. Você compreende? Compreende? É muito bom. A morte pode ver. Ele foi tirado do altar, posto numa parte de fuzilado. Tem os fuzis na cara dele. Ele está com os paramentos, com o chapéu eclesiástico, uma coisa maravilhosa. Ninguém viu, só Deus usou. Porque ele morreu bem, vamos nos escolher. Se esse papo morrer assim, morto por causa da missa, por causa da fé, vai converter isso, tem muito se converter em padre assim. Só desconto. Ele vai rezar a missa, assim, agora se ele vai para a missa, exigiu que a juventude só da comunhão na boca. Olha, se o país respondeu para o Papa que não permite. Não permite. Cordialidade. Você compreende? Mas mesmo assim ele vai fazer. Ele vai fazer. Ainda agora na Austrália, eu dei comunhão na boca. O cardeal Pedro, da Austrália, favorável a ele, foi organizado uma missa com selvagens senhores dançando na missa. Mas aí já fica isso. Contra o Papa. Isso é uma tremida. É uma tremida. Você esteve aqui quando ele veio. Você viu que foi feito com qualquer um. Um absurdo. Eu estava lá, fui pegar um Papa, que foi assistir o Papa lá em Pacaembu. Eu entrei lá. Eu fui pegar, estava na praça em Pacaembu, estava saindo dos moços, depois que eu festejar o Papa. Os moços estavam no chão na calçada, se abraçando, etc. O senhor acha que na Austrália foi uma afronta? Uma afronta, trabalho de formação. Eles afrontam o Papa em todo lado. Afrontam o Papa em todo lado. Aqui em São Paulo, para mim, ficou bem característico. Uma afronta. Em todo lugar que ele vai, ele afronta. O cardeal Soldano saiu da Secretaria de Estado, não sai da Secretaria de Estado, tem escritório lá dentro. O cardeal Bertone tem que fazer outro escritório, porque o cardeal Soldano recusa sair do Vaticano. Mantém todos os caras que ficam lá dentro, daqui não sai. Afrontando o Papa. Não sei se agora saiu, mas ficou durante muito tempo lá. Se saiu, vai ser uma surpresa, porque ele não queria sair. Não era mais Secretaria de Estado, não saía da Secretaria de Estado. Os padres de GDP, vão rezar missa no Vaticano, missa antiga, quando vão pegar os paralelos da sacristia, os padres da São Pedro os afrontam contra o Papa. Na Basílica de São Pedro, o Papa mandou ter missa na montagem de São Pedro. Eles são contra. Afrontam o Papa. O senhor Randy anda no Deus Vaticano, os padres gritam para ele: é febre, ele fala isso mesmo, é febre. Sério, né? Então afronta, o Papa é político. O Papa é sozinho. Ele tem muito poucos homens com ele. Tá? E agora, para nomear o seu Rancho, está tendo uma briga colossal mesmo. Fazem tudo para que o Rancho seja nomeado para a congregação do culto, tá? Para fazer o que deve fazer. O seu Rancho foi público agora pelo Papa estudar com celebração, mostrando que tem abusos na celebração que isso deve acabar. Claro. Então o Papa vai ser morto. Se ele continuar sendo. A filosofia dele é original de Descartes. Eu não vou estudar o Descartes, senão vamos perder bastante. Se sobrar tempo, depois falamos alguns de Descartes. Para Kant, que é o fundador do idealismo alemão, a nossa inteligência não conhece o ser. Do ser, a coisa, como ele chamava, aquilo que é desconhecido, o núcleo do ser, ele chama de noumenon. E isso é incognoscível. Nós conhecemos as manifestações do ser. As manifestações do ser são os fenômenos. Então, nós não conhecemos o ser, nós conhecemos as manifestações do ser. Pois não? O fundador do idealismo alemão não seria o Fichte? Não, o Fichte vai tirar a filosofia dele do Kant. O Kant é o teólogo do protestantismo. Tá. Ele vai ser o que vai lançar os princípios. Tá. O Fichte vai discordar do Kant em alguma coisa, o Schelling vai discordar do Fichte em
claro? O Whale vai discordar do Sherman, cada um deles, cada diabo discorda do outro. Mas o fundamento deles é esse. Beleza. A inteligência não conhece o ser. Nós conhecemos manifestações do ser. Vocês estão vendo o sol? Não. E está vendo lá o horizonte iluminado pelo sol? Está no lugar. Nós conhecemos o sol. Nós conhecemos. Alguém vê o sol? Não. Nós vemos a luz do sol com os olhos. E nós sentimos o calor do sol na pele. Mas ninguém conhece o sol. Claro. Pelo menos o mulher é assim. Claro que nós somos aparelhos modernos que permitem olhar para o sol. Mas, assim como eu vejo aquele prédio iluminado pelo sol, olha o sol batendo no prédio. Se o sol batesse no prédio, era casava, né? Não é o sol que bate no prédio. O sol está entrando pela janela. Imaginou que janelão? É uma maneira de dizer. O sol, nós o conhecemos pelas manifestações, pelos fenômenos, luz nos olhos, sabe? Calor na pele. Nós não cheiramos o sol. Nós não sentimos o gosto do sol. Certo? Assim também, todas as demais coisas. Nós conhecemos algumas manifestações delas, mas a coisa de si é desconhecida. Não dá para conhecer. Para Kant, a realidade não tinha existência real, como para toda a filosofia moderna, desde Descartes. O mundo não existe. É o pensamento que produz o mundo. Já Descartes dizia isso: eu penso, não existe. Descartes é o pai de Kant. Eu penso só rapidamente. Não existe. Isso é que nem ser Deus, né? Ser ato puro. Claro. Ser ato Isso é a puro. afirmação que o homem é Deus. Quando o Vaticano II aceita a filosofia moderna, aceitou essa monstruosidade, condenada por Bento XVI na expressão. Ele vai falar da metodologia de Descartes e vai falar do idealismo. Vocês citar principalmente Francis Bacon, traduzido em português claro, Chico Teixeira. Certo? Francis Bacon e Chico Teixeira. Francis Bacon, Chico Teixeira. Ninguém assina Chico Teixeira. Acabou o bolo do Mato Neto. Pois não, senhor. Você não chegou ainda não, mas depois você me responde. Qual que é a essência do ser humano? A essência do ser humano é corpião. Você já viu defunto? Já viu defunto? O Zé morreu. Você viu o defunto, Zé? Você não viu o Zé? É o Zé o defunto? O defunto, o Zé, é defunto Zé, não é o Zé. Está faltando alguma coisa no Zé. O que está faltando? O Zé. O que está faltando no defunto? A alma. Se aparece a alma do Zé para você, você sai correndo, porque não é o Zé. É o fantasma do Zé. Obriga a correr. Então o que é o Zé? O Zé mesmo tem que ter o corpo e a alma. A essência do homem não é racional. O homem é composto não do álcool, Tá. não do álcool. A água é composta de oxigênio e hidrogênio, mas não é composta, não é do álcool. Ela é composta. Tá certo? Todas as coisas que nós vemos são compostas, menos Deus que é simples. Tudo mais é composto. Até bolo de fubá. Tá certo? Marmelada, feita com açúcar, chuchu, Menos mais. Então, meu filho, essência tem que tornar a coisa que ela é. Para ser ser humano, precisa ser mal racional. Eu penso logo disso. Aqui é uma trapaça. Eu penso logo não existe. Já foi acusado desde o começo, porque acendi que isso aqui é uma deturpação do silogismo de Aristóteles. Silogismo de Santo Agostinho. Todo ser que pensa existe. Essa é a premissa maior. Eu penso, logo não existe. Esse é o silogismo. Esse é o silogismo. Premissa maior, todo ser que pensa existe. Eu penso, logo não existe. Esse é de Santo Agostinho. Está certo. Descartes inclinou isso aqui. Gassendi é ateu. Mas ele pegou o raciocínio dele tamanho de dólar, calejado, ele eliminou a premissa maior. Todo raciocínio tem que ter A igual a B, B igual a C, portanto A igual a C. Nós só pensamos em 3 frases. Premissa maior, conclusão. Tudo bem? Aqui falta uma premissa maior. Descartes responde, não, eu não deturpei o raciocínio, não menti a premissa maior. Eu considero o pensar o fundamento do real. É o pensar, veja bem o verbo,
não substantivo, o pensamento. É o pensar o fundamento real. É o pensamento que produz a existência. Eu pensando, eu causo a existência. Quem é que quando pensa, produz a existência? Deus. Deus pensou luz, fez a luz. Quando Deus disse faça a luz, Deus não tem boca. Deus falou faça a luz, não tem boca. Deus fica louco? Não. Não tem cordas vocais. Deus tem lábios? Não tem. Deus tem pulmão? Não tem. Como é que Deus fala? A palavra de Deus não é palavra sonora. Nós temos duas palavras. A palavra falada e uma palavra pensada. Eu penso caneta, eu falo caneta com a boca. Mas quando eu penso uma coisa, eu não produzo. Se fosse assim, isso dólar, você fiquei Isso aí é a base da magia também. Magia negra. Por isso, Francis Yates, pesquisador inglês sobre a modernidade, diz: modernidade é magia mais gnose. E o Vaticano II quis estar de acordo com a modernidade, com magia e gnose. Entendeu? Isso é gravíssimo. Compreendeu, filho? Vai contra o 31º dos sílabos. O Papa condenou o Pio IX. O Papa não pode estar de acordo com o pensamento moderno, com a civilização moderna e com o progresso moderno. Não podia falar mal do progresso. Isso é um erro metafísico, antes de... Claro, o erro metafísico é fundamental. É um erro metafísico gravíssimo. Isso aqui, se eu penso, produz a coisa, eu sou o verbo. Quando Deus pensava na sua sabedoria, a luz fazia luz. Pensou cabra, fez cabra. Pensou... Bom, não vou falar. Eu falo, né? Pensou homem, surgiu homem. Está claro? Se eu, quando penso, produzo, eu sou Deus. O que está dito aqui que o homem é Deus. Por isso o método cartesiano é racionalista. A razão humana compreende tudo. É um absurdo. Sua razão conhece tudo? Não. Você tem limitações da inteligência? Está em homem meu, a sua. Sua limitação é limitada ou limitada? E você? Ah, perdão, você. E cada um de nós tem inteligência limitada. Se eu tenho inteligência limitada, eu tenho inteligência limitada, eu não tenho inteligência limitada, a humanidade tem inteligência limitada. Não tem cabimento. Aliás, quem não afirma isso não é inteligente. Muito bom, checkmate. É isso mesmo. Porque a razão... A minha inteligência é ilimitada. Muito bem. É isso mesmo. Então, dizer que o homem é capaz de entender todas as coisas é uma pretensão absurda. Nós temos mil coisas que não compreendemos. Por exemplo, o que é matéria, ninguém sabe o que é. Então, Descartes faz com que o pensar, veja bem, o verbo, não substantivo, é ação, não tem substancial. As palavras da gramática são muito importantes. O pensar produz o real. É um absurdo, faz o homem Deus. E o pensar não tem substancial. É uma mera ação. É um fluxo. É um fluxo. Heráclito. É a gnose. Tá? Kant vai na mesma linha. Kant vai dizer, eu passo por ele rapidamente. Kant vai dizer, se cair uma árvore numa floresta, ninguém sabe, a árvore não existe. Se ninguém conhece, não existe. É o conhecimento que produz o real. Isso é repetido por um professor de filosofia em seminário e em faculdade. Se ninguém conhece uma árvore que caiu na Amazônia, a árvore não existe. É só o conhecimento humano que torna a existência. Uai, não vou mais fazer radiografia e xerox da minha bexiga. Porque eu tenho câncer na bexiga. Se eu vou fazer xerox, eu constato que tenho câncer, aí tenho câncer. Se eu não conheço, eu não tenho. Então, não tiro mais radiografia, não faço mais xerox. Porque se é o conhecimento que produz a doença, não tiro mais xerox. O médico diz, eu vou tirar um xerox do seu não, senhor. De repente eu conheço e tenho. É melhor não ter. Isso é um absurdo. Uma moça não sabe se concebeu, então ela não tem criança. Eu tinha uma cunhada que estava com umas dores no ventre. Foi no médico, o médico disse que ela estava com apendicite. Tem que operar logo. Eu estou fazendo então aquele xerox, como chama o negócio que faz? Radiografia? Ultrassom. Ultrassom. Eu vi uma vez fizeram ultrassom do coração, tem um nome especial que eu chamo. É Cardiograma. Uma coisa horrível e belíssima.
tem uma televisão lá, um negócio, uma tela de computador, e apareceu o coração. Começou a aparecer o coração, só o coração sem ver as pulsações. Era uma boca que se mexia, uma boca toda torta, horrível o coração. Eu falei, que loucura, isso é nojento. Aí começou a aparecer o sangue. Um negócio fantástico. Eu peguei até desse uma fotografia. Porque conforme estica o coração, o sangue oxigenado, o sangue arterial, né, oxigenado, sai que nem uma barriga. Então sai uma barriga. É uma coisa linda, parece uma fogueira. Eu achei lindíssimo. Hoje eles dão até o DVD. Eu não escutei. Hoje eles dão até o DVD. Tem um DVD com isso? Quando o senhor vai fazer? Pode gravar. Ah, é? Hoje o senhor pode levar e gravar o DVD. Beleza, por dentro é horrível. Por fora também, né? Daquela susto no espelho. Se você vê uma paisagem lá dentro, que susto que dá. Professor, o senhor deu um exemplo de consequências lógicas de um pensamento desse prático. Como é que os loucos desses do dia a dia, então? Não, era contradição em cima de contradição. Isso. Contradição em cima de contradição. Mentir. Mentira, eles mentiam, mas agiam conforme a razão. Claro. Por exemplo, o Kant, como é que ele sabia que ninguém conhecia a realidade? Ele deveria conhecer, para saber que ninguém conhecia. Pro Descartes, viu? Como que ele sabia? Não, eu estou com fome. Não, estou com fome, estou com fome. Como que eles podem afirmar que não existe verdade se eles não sabem se isso é Não, mas verdade? quem é que teve acesso à verdade, foi lá e falou que ninguém conhece a verdade? Você pega o É Descartes. que nem ninguém conhece, não existe. O Descartes era ensinado em todas as escolas em São Paulo. Então os comunistas. Ah, mas aqui. Aí, bom, é hora do partido comunista. Então, tinha um professor comunista lá que dizia: Descartes partiu da dúvida. O católico não, parte da certeza. Nós temos partido da certeza. Deus existe. Cristo, Deus. Então, parte da dúvida. Então, a dúvida é mental. Põe tudo em dúvida. Põe Deus que eu tenho dúvida que eu existo. Logo, eu penso, logo eu existo. Sabe? Então, quando o governo falou, professor, Descartes tem certeza que devia partir da dúvida? Ah, porque você tinha certeza que devia partir da dúvida? Ele não tinha certeza. Se ele tinha dúvida, devia partir da dúvida. Não sei se entendeu. É a mesma coisa, essa Não apenas isso. Não é verdade? É claro. Ou é só uma impressão? Se é verdade, então tem conhecimento. Mas não apenas isso, suma teológica. Questão 1, sobre a doutrina sagrada. Questão 2, se Deus existe. Claro. Se Deus está discutindo, né? Claro. Então, para Kant, não havia realidade sem o conhecimento. Então, é a ideia do sujeito que pensa que vai produzir um objeto real. Se eu pensar que isto aqui é ouro, fica ouro. Teresa Lei, que fala música, algo assim, uma mulher que está comprando, vai estar uma escada para o céu. Conhece? Led Zeppelin, né? Ouviu? Conheço uma mulher que está comprando uma escada para o céu. E 9 degraus, claro. E ela diz que tudo existe feito de ouro. Alquimia. Alquimia. Como tem Notre Dame de Paris, na fachada. Uma mulher com uma escada que toca as nuvens, sabe? E toca no chão. 9 degraus, claro. Então, tudo é feito de ouro. Dentro de cada coisa tem uma coisa preciosíssima. Então, o sujeito produz o objeto. Se eu penso caneta, a caneta existe. Vocês não existem realmente. Eu pensei em Belo Horizonte, pensei em Minas, pensei em vocês existem porque eu produzi. Se eu pensar, sou cabelo da Haroldo. Nós para dentro, nós somos os caras que precisam pregar aos outros. Mas Professor, o senhor está falando sozinho, então? Estou falando para dentro. É uma versão mais sofisticada de Eu Sou Napoleão Bonaparte. Exato, uma loucura. Toda a filosofia moderna é uma loucura. Quando vocês notam alguém que fala de modo vago, está enganando. Pode ter um segundo que fala de modo vago, está enganando. Não é um magistério.
Não é nem infalível, nem falível, não é magistério. Palpite do magistério. Nós escreveremos com estilo diplomático, depois tiraremos as consequências que nós quisermos. O perito Schreiber, modernista. Então, o Vaticano II, cada um tem como quer. Não tem duas paróquias que entendem o Vaticano II da mesma maneira. O Michael Davis chamava isso de bomba relógio, né? Bomba relógio, claro, está explodindo hoje. Não tem dois que concordam. Espírito do concílio, letra do concílio, está tudo dividido. Letra do concílio, até que ponto é a letra? Até que ponto é o espírito? E se o espírito foi condenado por Bento XVI, Cristo não condenou a letra? Não disse que a letra mata? Falou. Então, se tem a letra que é condenada por Cristo, o espírito condenado por Bento XVI, o que sobrou do Vaticano II? Nada. Se condenar o assassinato, você tem que condenar o assassino. Claro, não dá para condenar. O espírito na cidade da letra, aquele estilo que é um espírito. Se condena o espírito, a redação que está péssima. O entendimento duplo do concílio que está aí. Então, o idealismo alemão afirma que a verdade depende do sujeito. É o sujeito que produz o objeto. Mais ainda, no romantismo, vai se dizer que o pecado original não foi o pecado de comer o fruto proibido, nem foi, como diziam os cátaros, a união sexual de Adão e Eva. O pecado original foi a distinção sujeito-objeto. Quando o homem distinguiu sujeito e objeto, ele criou o mundo material, ele ficou aprisionado na matéria. A imagem de Deus ficou presa na matéria. Para acabar com a queda original, isso fundir sujeito e objeto. Está claro? O idealismo alemão vai ser aprofundado no Fichte, que vai afirmar que a ideia produz tudo. E depois por Schelling, dando o eu como causa de tudo. Eu estou trocando Schelling e Fichte. Primeiro o eu, depois a ideia. Do kantismo é que vai nascer a filosofia do cérebro. O Husserl é um judeu. Há um livro interessante, a influência dos judeus na filosofia romântica alemã, que é bem interessante, mostrando como toda a filosofia desse Kant e desde Descartes é totalmente influenciada pela Cabala. Totalmente. Segundo Lutero foi cabalista, toda essa gente foi cabalista por Kant e Descartes. Professor, quem é o autor desse livro? Eu não me lembro agora. Como é que o título é? A influência judaica no pensamento filosófico alemão. Isso é aqui. Francês? Não me lembro mais. Eu acho que eu vendi a versão francesa. Eu não li o livro, só li o título. Mas é interessante. Porque eu devo ter isso aí em si, não. Deve ter vindo ao cérebro. Sabe? O kantismo era subjetivista, o sujeito que produz o objeto. O Husserl também é subjetivista. Ele vai viver no fim do século XIX para o começo do século XX. Ele vai ser professor de matemática. Ele vai fundar então a fenomenologia. Fenomenologia. Então ele diz que a fenomenologia dele é a filosofia mais perfeita que jamais existiu. E quem não entende a fenomenologia não pode conhecer nada. Antes dele ninguém foi filósofo, só ele. Mas todos dizem que está mais ou menos. O Hegel também falava. Só numa... Também gostou disso. Um parênteses aqui. Uma das primeiras coisas que ele escreveu chama Filosofia como Ciência Rigorosa. Ele achava que ninguém até ele tinha feito filosofia como ciência rigorosa. Ou seja, Aristóteles, tudo Pitágoras, tudo... Olha, de uma presunção, uma vergonha. Era... Discípula secretária dele. Secretária dele e seguidor desse homem. Tá certo? Para o céu, nós não conhecemos a realidade, só conhecemos as manifestações. Assim como o sol conhece a luz e o calor, eu só conheço manifestações. Não há conhecimento. É claro? O conhecimento real não existe. Nós nunca nos aproximamos da realidade. Nós nunca chegamos à verdade. Eu vou dar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Nós temos visão desigual. Eu sou míope, presbítero, estou velho, já fiz catarata, então enxergo mal.
eu vejo uns vultos lá no horizonte. Eu digo, tem uns animais passando lá, onde vocês de melhor vista dizem, mas não são animais pessoas, são homens. Eu disse, mas que são homens só? Talvez são trabalhadores do campo carregando enxadas. Eu disse, mas que enxada? É fuzil. É um catiuxa. Tá claro? Eu disse, não só, são guerreiros do MST, tá? O distintivo deles é MST. Cada um deles foi dando um detalhe que eu não via. Claro não. Porque nós não temos visão da mesma agudeza, certo? Então nós vamos completar. Há uma historinha que eu já aproveito para dar a respeito do conhecimento da verdade, que é do budismo zen, que é uma gnose tremenda. Para o budismo zen, eles inventam a seguinte história: 5 cegos examinando um elefante. Então, o cego nunca viu, cegos de nascença. Qual é a cor daquela árvore lá? Cor da árvore. Verde. O que é? Qual é a cor do seu planeta? Explique o que é isso. Explique a verdade. Não entendi. Por quê? A cor é inevitável. Claro que por meio da física nós podemos conhecer, medindo as vibrações da luz, distinguir o vermelho do verde. Mas explicar para um cego o que é o vermelho, o que é o azul, o que é o verde, não dá. As cores são inefáveis. Inefável quer dizer que não dá para falar. Então, 5 cegos com um elefante estão apalpando o elefante. Um deles agarra a parte do elefante e diz: o elefante é um tronco de árvore. Outro apalpa o costado e diz que o elefante é uma parede rugosa. Outro pega na trompa e diz que o elefante é uma jiboia. Outro agarra preso no elefante e diz que o elefante é chifre. Porque o elefante tem 2 chifres. Outro pega o rabicho do elefante e diz que o elefante é uma grande cobra com alguns cabelos na ponta. Claro. Eles têm a verdade sobre o elefante? Algum deles saberia que o elefante é marrom? Não tem. Se um deles que agarrou a pata, o elefante é um tronco, e procura provar para os outros que o elefante é um tronco de árvore, ele é um homem ignorante e presunçoso, ele tem uma certeza falsa. Por isso, diz o Cristo depois para o Senhor, uma igreja que pretenda fazer missões, pretenda ter a certeza de ter a verdade, é uma igreja ignorante e fanática. A igreja antiga se faz As igrejas estão para Deus como cegos para o elefante. Isso é um bispo falando. Então ninguém tem certeza. O louco do cego que agarrou a pata e quer convencer que o elefante é um tronco de árvore, ele é um ignorante. Quanto mais ele tem certeza, mais toca o fanatismo dele. Assim a igreja de Fraterno Senhor pretendia ter certeza da verdade. Claro? Compreendeu? Isso aqui foi feito por um bispo. Esse livro saiu do Observatório Romano em 68. Deve estar no livro, se não me esqueci, no livro J1, Romano América. Uma barbaridade. Então a igreja não pode fazer missões, por isso não faz mais missões. Quantos filhos foram batizados nos últimos 20, 30, 40 anos nos Yanomamis lá no Rio Grande? No Roraima? Quantos foram batizados? Nenhum. Quantas seitas protestantes tem lá? 3.200. Templos protestantes. Mas a CBV está preocupadíssima com a Amazônia. A CBV está preocupada, é claro. Os padres lá têm. Campanha da fraternidade. O Gilvander está muito preocupado também, não? Tá certo? Em Roraima se faz um contrabando de diamantes para a Venezuela, tem no norte. Viva a nação Yanomami, né? Está entendendo? Então a igreja não faz mais missões. Os missionários vão às tribos e tem que adotar os costumes e a religião dos índios. Então passam a viver como os índios. Eles estão nos aculturando. João Paulo II. João Paulo II dá o MEI,
Governo na floresta dos deuses, os pajés lá oferecendo farofa para os deuses na floresta. Ele pegou a cunha, pegou a farofa e ofereceu também. João Paulo II? João Paulo II. O Buda no Cardinal de Assis, ele recebeu o Tilaco, o culto de Shiva na testa também. Tem as fotos. João Paulo II. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Está contra a Escritura. Por isso diz até o Congado, procurar o ecumenismo na Bíblia é um absurdo. A Bíblia não tem nada de ecumenismo. Claro. Hã? Não, depois a Escritura condena completamente o paganismo. Você vai João Paulo II com a cunha lá e oferece para os deuses da floresta farofa. Essa não. Pergunta nada. Isso não dá, compreendeu mesmo. Manifesta-se. Não tem resposta. Pode-se cozinhar uma resposta, uma desculpa. Vai ser cozinhado. Sempre isso foi considerado pecado. E não tem possibilidade de ser abençoado. Isso é falso. Não há outros deuses a não ser o Deus verdadeiro, o Pai do Espírito Santo. Professor, aquele que for causa de escândalo da igreja é alvo de excomunhão, não é isso? Depende do... Ninguém vai dizer que João Paulo II tem excomungado, não, evidentemente. Não, isso não se trata disso. Se tem da bem de excomunhão ou não, é um ato escandaloso. Porque se ele pode oferecer farofa para os deuses da floresta, você pode ir lá na planta. Eu posso oferecer a galinha preta por orixá? Eu conheci um bispo tradicionalista que disse: você faz uma cumba, eu não acredito em nada. Falei, mas, excelência, os padres da igreja falam do poder do demônio, está no evangelho, está no religião. Não, os padres da igreja. Os padres da igreja acreditam com o Grano Gonçalves, um bispo tradicionalista. Os padres da igreja acreditam em quê? Com o Grano Gonçalves, acreditam mais ou menos. Fazia uma cumba todo dia na porta do seminário. Tinha os pratos prontos, mandei jogar uma cumba fora e eles lavar o prato. Fiquei sempre na mesa, eu gosto muito daquele prato. É um absurdo. Explica então, o cego o que é o evento. O cego então nunca vai conhecer. Como é que devia fazer para conhecer um pouco melhor o elefante? Os 5 cegos. O que eles deviam fazer para conhecer um pouco mais? Trocar conhecimento. Dialogar. Daí o primeiro processo, primeira etapa do fenomenologia é o diálogo. Ninguém tem a verdade. O homem pode se aproximar do conhecimento da verdade, mas jamais possui a verdade. Cristo mentiu. Quando ele dizia, eu sou a verdade, mentira. Não existe verdade. A verdade inalcançável. Se eu me aproximo, estão vendo o horizonte lá, não? Estão vendo, não? Eu ando 1 quilômetro em direção do horizonte. O que aconteceu com o horizonte? Fugiu, distanciou. 1 quilômetro. Andei 10 quilômetros. Ele andou? Nunca se chega no horizonte. Como se chega na manhã. Quando eu chego na manhã, não é mais manhã, é hoje. Não há manhã. Não se alcança o horizonte. A verdade para o cérebro é um horizonte inalcançável. Nós jamais podemos alcançar a verdade. Mas isso é verdade, né? Isso não é verdade. Para que o mestre, muito bem. Mas isso é verdade. Se eu ver, é uma tolice, né, professor? Pura. Professor, Toda Mas eu mentira. disse Diz a escritura, a mentira mentiu a si mesmo. Mentira é autocontraditório. professor, Diga, filho. você está falando aí, só para suportar ele, mas outro dia eu estava com uma reunião aqui que estava falando sobre isso. É impressionante como que o pensamento comum hoje das pessoas, principalmente no mundo universitário, é esse. Por quê? Eles nunca leram Hegel, nunca leram Kant. Todo mundo pensa isso, cada um tem sua verdade. Como é que as pessoas hoje têm todos os meus pensamentos se ninguém lê filosofia? Hein? Pois é, não. Pois é. Não, e o Russell... Quero dois da lados me entrevistar. Então vieram lá sentados lá. Então, você era marxista. Você já leu Marx? Claro. Você leu mesmo? Quer dizer, muito. O que você leu? Eu li o Capital. Você leu o Capital? Bom, eu li. Eu li o primeiro volume. Você leu mesmo? Você não leu nada.
Todo mundo pensa igual, sem pensar, sem ter estudado. Como é que se transmite ideias sem dar os livros de filosofia? Os padres não sabem. Nenhum padre sabe disso. Se transmite por meio da arte. Então, Williamson, da fraternidade, que ataca violentamente Bento XVI, da Wilson diz: quando eu morresse abrir meu coração, está escrito nele, Beethoven. Beethoven. Mas pode esperar que está escrito Cristo, Maria, né? Beethoven, uma sua. Beethoven que mostra. Beethoven quer dizer que tem mais filosofia numa sinfonia dele do que num tratado de metafísica. Claro, toda a música, toda essa janela aqui, tem filosofia, essa cadeira tem filosofia. Tudo tem filosofia, tem pensamento. Os homens todos pensam igual por um trabalho de infusão de doutrinas na mente das pessoas, muito inteligente através da música, através das roupas, através dos pregos. Pessoal, por isso que a gente tem que estudar esse pessoal todo para contrapor, né? Claro, Se quiser, o católico hoje não pode... O que é importante conhecer a arte, que é o meio pelo qual entram as ideias na cabeça dos pais e transmitem para o povo. E para que gosta do Lennon, também o Russell, ele é altamente boicotado na Universidade Brasileira e por causa do marxismo. Justamente, porque Ele é mais gnóstico. não apenas isso. O simples fato dele acreditar em Deus, acreditava, pronto, Claro. já Mas na verdade, acabou com ele. ele era maçonaria gnóstica, que é a maçonaria ao quadrado. Há duas maçonarias. A maçonaria anticlerical do panteísmo, Grande Oriente, e a maçonaria mística, que domina toda a direita. Toda a direita é dirigida pela maçonaria mística. Toda a direita. Inclusive Bitcoin. A direita é dominada pela maçonaria mística. Eu trouxe aí um livro, se tiver chance, mas não tempo falo para vocês sobre, não vai ter, eu acho, José Benestre, o grande teórico da direita, completamente gnóstico. É a maçonaria mística que controla. Essa maçonaria que controla os grandes organismos financeiros internacionais. O Council on Foreign Relations. Claro, o dinheiro é bom para controlar as pessoas. O importante é controlar as inteligências. Então, como se controla? Pela arte, por meio dos ensinos, das escolas, dos seminários, principalmente. Então, para a fenomenologia, nós não podemos conhecer a verdade. Portanto, uma igreja que tem a pretensão de ter certezas é uma igreja ignorante e fanática. Daí a Inquisição. Pergunta pronto. Daí a Inquisição. Daí as cruzadas. Contra todo isso aí. Claro? Ninguém tem certeza. Primeira coisa que tem que fazer o sexo é dialogar. Daí o diálogo será absolutamente necessário na terminologia do Vaticano II e na filosofia e na teologia do Vaticano II. Ninguém conhece Deus. Nenhuma religião é verdadeira. Todas as religiões têm algo da verdade. Então precisam dialogar. Mesmo que entendam as palavras de modo contraditório, vá no diálogo. Mesmo que um diga elefante é tronco, outro diga não, elefante é cobra, divergem, são convergentes, um completa o outro. Todas as doutrinas são igualmente válidas. Daí, os decretos para o ecumenismo. Todas as religiões são válidas, porque era preciso fazer o acordo de todas as religiões, segundo exigia a maçonaria. É como se o elefante fosse, de fato, árvore, cobra... Claro, tanto faz. Ninguém conhece o elefante. Então, para o Vaticano II, para a fenomenologia, não há conhecimento. Eu esqueci de dizer, da fenomenologia vão vir várias doutrinas, certo? Vão vir, por exemplo, o existencialismo de Ayres. Professor de Carranca. Carranca foi o grande perito do concílio, a uma maneira do concílio. O Carranca foi publicado agora, foram publicadas 1.800 cartas de amor do padre Carranca
para amante dele, que ele tinha condomínio, ela era amante também de uma base bem pequena. Durante o concílio, ele disse, vocês querem ter amor por ela por dia? Mas tudo no diálogo. Diálogo! O diálogo religioso. Por isso que ela estava em condomínio com a base de Conselho Benedito. Amém? Isso aqui vai vir o personalismo. O personalismo Mounier. Para o personalismo Mounier, o que é a pessoa? Segundo a definição de Westphal, pessoa é a substância individual de natureza racional. Para Mounier, o que é o eu? O que é a pessoa? O vazio. O vazio. O ser é nada. Eu sou pessoa, eu sou nada. João Paulo II era personalista. Como é que ele juntava o personalismo do Mounier e a fenomenologia com o catolicismo? Isto é. Claro? Então, depois vem a hermenêutica moderna de Gadamon.